Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar da história do Choio. O Choio, ele foi resgatado assim, com uma perna arrancada, um olho furado e uma orelha cortada. Então, a gente ficou desesperado quando viu a situação dele, porque era bem terrível, sabe? Mas enfim, as meninas pegaram ele, conseguiram fazer vaquinha no Facebook, no Instagram e tal. Aí fez a cirurgia da amputação. Foi uma cirurgia gigante, porque ele teve que amputar um membro, né? Arrancar uma perna, né? Então ele tem só 3 patinhas. Aí depois, quando assim a gente adotou, ele ainda tinha os 2 olhos. Um olho estava furado, né? Aí foi passando o tempo, esse olho também foi dando problema, porque a perna necrosou, gente, necrosou. Aí por isso que teve que fazer amputação. Não, na verdade, quando adotou já estava necrosada, né? Então foi feita a amputação, aí passou um tempo, o olho também, como ele estava furado, aí teve que também arrancar um olho, né? E o outro olho também tem uma catarata bem rigorosa. Enfim, bichinho, quando foi resgatado, falaram, o veterinário calculou que ele tinha uns 10 anos. Mas ele era muito manso, sabe? Inclusive, como ele já não tinha o saquinho, ele já era castrado, e deve ter sido castrado muito filhote, todo mundo achou que fosse menina. Aí depois que descobriu que era um menino. Mas, assim, nossa, que menino resiliente, sabe? Ele foi muito forte. Hoje, a gente calcula que ele deve ter uns 23 anos, porque ele já tinha uns 10 e agora 23. E na época que foi resgatado, as meninas moravam na Vila Mariana. E ele costumava sair na rua, assim, sabe? E o pessoal ficava com dó e pegava, adotava ele. Uma vez a mulher morava num prédio chique, assim, pegou ele, levou, não sabia, achou que era de rua, levou no veterinário, fez um monte de coisa. Aí as meninas começaram a procurar por ele, e aí levando foto, tudo, né? E o porteiro falou assim: um casal pegou um gato assim mesmo hoje. Aí foi ver, o pessoal ia ficar com ele e já tinham feito todo o processo, assim, de levar no veterinário, tudo. Mas enfim, ele é super dócil, sabe? Eu não sei como que tem gente que tem coragem de fazer essas coisas, porque é um gato muito dócil mesmo. Ele não tem medo de humano. E assim, né, sem vergonha, né? Você viu, rouba a comida dos outros, super forte. E ele tem uma melhor amiga, né? A P. Inclusive, ela adora dormir em cima dele, né? Todo lugar, assim, dentro de casa que tiver, tá dormindo em cima dele. Só que é interessante que quando ele veio aqui pra chácara, é que ele veio de São Paulo, né, gente? O menino era urbano. Ela ensinou ele a dar rolê, ela ensinou ela a fazer um monte de coisa. Ela ensinou ele a andar pelo quintal, sabe? Nossa, e aí agora os dois são assim, eles não se largam mesmo, gente. É uma coisa de doido. E uma coisa muito interessante que eu reparei, que até os bichos são assim, né? Quando eles se dão bem com alguém, eles se dão muito mesmo. Quando eles não se dão assim, Nossa Senhora, não tem jeito, não tem quem faça, né? É muito interessante isso. Nessa parte aqui é engraçado, ó, ele, como ele só tem um olho e o outro olho tem catarata, olha ele mexendo na água para ver se é água mesmo. Aí, enfim, ele é completamente, os dois são com garça, gente. Fica grudado o dia inteiro, assim, sabe? Mas, enfim, é um garoto forte que resistiu a tanta maldade humana
E hoje tá aí. Agora ele mora aqui comigo, né? Porque a mãe dele foi pro Japão, então eu tô tomando conta dele. Ele tem todos os amigos aqui, os cachorros não faz, convive com os cachorros super mega de boa, sabe? E os vizinhos todos conhecem o Shoyu, é uma belezinha. E teve uma época que eu estava fazendo amigurumi, né? Que eu fiz amigurumi para fazer umas lembrancinhas para minha netinha fazer chá de bebê. E aí eu fiz um amigurumi do shoyu, que ficou tão bonitinho. Bom, gente, eu vou finalizando, só falando uma coisa. Quando a gente tem conexão com essas crianças, a gente realmente a gente preenche o nosso vazio. Eles conseguem preencher um vazio que tem dentro da gente, porque eles são muito carinhosos, muito gratos, né? Então, é uma vida boa cuidar de bicho. Eu acho que quem não cuida de bicho, assim, não tem essa conexão, eu acho que tem uma vida muito vazia, sabe? Porque são inversão de valores, né? A gente dá, as pessoas realmente dão valor para coisas muito bobas, muito superficiais. Mas é isso, gente. Então tá bom. Fiquem bem, tá? Se cuidem. E para quem cuida de bicho também, igual a gente, parabéns, obrigada, para a gente fazer um mundinho melhor, né? O pouco que a gente faz deve fazer alguma diferença, né? Agora, para os resgatados faz muita diferença, com certeza. Fiquem bem, se cuidem e até a semana que vem, tá? Beijo grande, tchau, tchau.